Boa tarde a todos. É um prazer e uma grande oportunidade para a gente poder falar de um case específico, né, de um esforço que a gente vem fazendo na Anatel para implementar um serviço novo. E achei extremamente feliz o momento, né, que nós caímos aqui para fazer uma apresentação do SCD, porque, na verdade, o Miranda, que me antecedeu, apresentou o SCD, né, apresentou um case do SCD aplicado à indústria. E eu, antes de começar a apresentação, eu já até faria alguns comentários, coisas importantes na apresentação dele, né? Primeiro, que ele não contratou uma operadora, ele contratou um fornecedor para fazer o seu serviço, né? Eu acho que isso é um recado bastante interessante. A outra é que, dificilmente, nós vamos conseguir ter um fornecedor operando um serviço a nível nacional. E como a minha área é universalização, né, o motivo do SCD é exatamente criar as condições para que esse serviço exista em âmbito nacional, exista não só para as empresas, né, exista, inclusive, para melhorar o dia a dia das pessoas. Então, falando do SCD, podemos avançar? A ideia é bastante simples, ela já foi comentada aqui de outras maneiras, né? O SCD é um conceito que procura agregar a telecomunicações o conteúdo, né? A gente deixa de tratar telecomunicações como elemento que promove a conexão e simplesmente a comunicação, e passa a tratar telecomunicações como uma ferramenta que traz conteúdo à disposição do usuário, o conteúdo que ele necessitar, né? E, obviamente, traz com isso, né, um incentivo a fornecimento de serviços de valor adicionado de uma forma mais ampla para a população em geral e para as aplicações específicas. E dentro do serviço, hoje, né, do SCD, nós encontramos claramente duas camadas, né, que precisam ser bem entendidas. Uma delas está vinculada àquilo que é o meio físico, né, aquilo que são os elementos de rede, a rede de telecomunicações em si. E o outro está vinculado exatamente às questões de gestão, às questões de capacidades que são necessárias para promover aquilo que o Miranda estava falando. Capacidade de gerenciamento do cliente, capacidade de fornecimento de serviço de valor agregado para o cliente, e capacidade de personalizar o serviço para os vários tipos de clientes que possam existir no mercado, né? Então, essa é uma camada pouco tratada hoje, é uma camada que não existe de maneira explícita, né, na prestação do serviço. A gente fica muito na camada de rede, na conexão. Em telefonia fixa, o serviço é dado com um par de fios que termina no poste, né, no serviço móvel, num terminal que é comprado numa loja. E a gente viu nas apresentações aqui hoje que a ferramenta de venda de serviço móvel é serviço de valor adicionado, né? Pouco agrega a comunicação de voz que o telefone faz, né? O importante na promoção do serviço móvel são todos os outros serviços de valor agregado que são vendidos e aí sim motivam a utilização daquele tipo de terminal. Então, o SCD vem ao encontro, né, dessa necessidade e procura renovar um pouquinho a ideia dos serviços de telecomunicações, acrescentando essas duas funções num pacote só. Podemos passar mais uma. A ideia também na modelagem, né, e também foi aqui ressaltado pelo Miranda, é que essa história de serviço fixo e serviço móvel, ela tem pouco sentido. O usuário quer mobilidade ou não. Aliás, ele quer flexibilidade, ele quer poder decidir a hora que ele precisa da mobilidade, sem ter que contratar um serviço novo para isso. Então, a ideia do SCD é simples, ele pode ser usado imóvel ou em movimento, né? Ele tem as duas aplicações embutidas. Não é um serviço pessoal, é um serviço que tem uma certa autonomia na sua prestação e é customizado por aplicação. A ideia da portabilidade, que foi aqui colocada, de você estar em qualquer lugar e usando qualquer meio acessar as suas informações, é o que prevalece no serviço. Não faz diferença qual é o equipamento terminal, não faz diferença qual é a rede. Faz diferença, sim, a possibilidade de você acessar as suas informações com os recursos que estiverem à sua disposição. Esse é o conceito mais importante. Mais uma, por favor. Podemos avançar? A ideia, né, desse serviço, então, também é não vincular-se a uma tecnologia específica, que também é um hábito, né? A gente discute voz sobre IP como se fosse um novo serviço, e, na verdade, a gente está falando de uso de uma tecnologia para um tipo de comunicação. Então, qualquer tecnologia pode ser aplicada, né? Não tem nenhuma limitação. A ideia é, posso usar qualquer tipo de plataforma, posso usar qualquer tipo de tecnologia, posso usar qualquer tipo de terminal. Aplicável para vários tipos de comunicação, não existe um particular, né? Não é só voz, não é só texto, não é só imagem, não é só áudio. E também não é obrigatoriamente tudo. É aquilo que o cliente desejar. Portável em determinadas condições, né, já mencionou, e capaz, no nosso caso, na nossa visão, de atingir inclusive as áreas rurais.
Nós não estamos desenhando um serviço exclusivamente para o setor corporativo ou exclusivamente para as grandes cidades, né? Um serviço abrangente, inclusive atendendo principalmente as áreas rurais. Mais uma, por favor. A visão é bastante simples, tá? E quando a gente fala de convergência, a gente tentou nesta figura representar um pouco o que é convergência. A gente tem uma ferramenta importante e inegável em termos de foco, né? Que é o famoso protocolo IP. E em cima desse protocolo, o que a gente quer, né, com o serviço? Produzir diferentes tipos de comunicação, né, e produzir também diferentes tipos de transporte dessa comunicação. Então, no SCD, você pode fazer comunicações usando qualquer uma ou todas os tipos de comunicação que existem, né, que se conheça ou que se desenvolvam, e poderia usar como rede qualquer uma ou todas as redes existentes, né, tendo por base, obviamente, uma tecnologia ou uma maneira de utilizar essa tecnologia, que é aquela que o IP desenvolveu. E, basicamente, essa figura também nos indica que existem dois domínios possíveis para regulação, né? Um muito vinculado à área de transporte, que é o que habitualmente vem se regulando e tratando, e um outro novo, né, que tem a ver com as questões das comunicações, agora de uma maneira mais ampla e talvez de uma maneira diferenciada, como o próprio Miranda mencionou. Tá? Mais uma, por favor. No nosso conceito, uma coisa importante, para ser assinante do serviço não é preciso ter terminal ou ter um acesso individual. Ser assinante do serviço significa ter possibilidade de ter acesso às suas informações. Então, ele não precisa ter um terminal e não precisa ter um acesso individual para isso. Ele usa qualquer terminal, qualquer acesso. Isso pode ser compartilhado, isso pode ser coletivo, pode ser individualizado, mas essa necessidade não existe. A gente desvincula a prestação do serviço da infraestrutura. Mais um. Cada usuário tem que ser tratado como um indivíduo único, né? E isso tem muito a ver com as questões de gerenciamento, com as questões particulares que cada usuário demanda. Nós trabalhamos qualidade como qualidade de rede, né? Normalmente. O que está se pedindo é esqueça aquilo que compõe o serviço e me dê uma qualidade para a aplicação que eu preciso usar. Não me interessa qual é a tecnologia e não me interessa quantos são os envolvidos, né, no processo de produção dessa minha aplicação. Eu quero só um SLA, quero só um tipo de aplicação e quero algo adequado para a minha utilização. A gente cria um padrão, tem padrão único para a rede, tem padrão único para o serviço. Não é isso que está sendo demandado. Diferentes aplicações vão exigir diferentes padrões. Então, são diferentes níveis de SLA, diferentes tipos de qualidade de serviço, dependendo muito da aplicação que está sendo usada. Coisas muito sofisticadas e coisas muito simples. Mais um. Fala-se muito em banda larga, né? E eu tenho dito o seguinte, quando a gente fala banda larga, né, acesso em banda larga, vem sempre a pergunta, acesso em banda larga para quê? Né? Ou o que é banda larga? De onde vem essa questão da banda larga? E a visão simples que a gente tem é, existem três conceitos importantes para definir o que é banda larga: internet, intranet e ethernet. E o conceito de banda larga, na minha opinião, está vinculado à ethernet. A partir do momento que a gente conseguiu que máquinas, né, pudessem ser interligadas para cooperar, nós criamos uma rede local, e essa rede local tem um desempenho e uma velocidade. O que aconteceu depois com a intranet e com a internet foi a tentativa de estender essa rede para uma distância maior. Então, o nosso problema não é o desempenho da internet, não é o desempenho da intranet, é uma reprodução daquilo que a gente vê na ethernet e nas redes locais, que são controladas em ambientes fechados. Também foi dito um pouco disso aqui pelo Miranda. É a extensão disso que a gente procura. Então, banda larga, na nossa opinião, é o SLA adequado para a aplicação que eu desejo. Não é negociação de banda, não é negociação de bit. A banda e o bit pouco interessa se isto não resultar no SLA que eu quero ou no funcionamento, né, desejado para a própria aplicação. Mais uma, por favor. Desenhamos isto como uma rede independente da internet, né, uma rede que permite acesso à internet, mas uma rede com características peculiares. Por quê? Segurança, confiabilidade, disponibilidade, né, ou seja, segurança no estabelecimento do SLA não permite o uso da internet. Ninguém faz acordo de SLA usando a internet como infraestrutura, porque SLA não existe, né, dentro do conceito de internet, não existe um SLA assegurado via internet. Então, você cria uma rede particular que usa a mesma tecnologia da internet
e traz para esta rede as questões de gerenciamento, confiabilidade, que não existem na internet. E ela se torna uma ferramenta muito importante para o acesso à internet, porque a convergência tecnológica aí facilita, né, esse tipo de acesso e certamente melhora a facilidade até de uso da própria internet. O que tem dentro dessa rede, que eu acho que muita gente não parou para pensar, é que disponibilizar a informação ou ter o acesso às suas informações, seu perfil portável, exige uma capacidade bastante interessante. Você precisa ter esse perfil armazenado em algum lugar, precisa ter esse perfil acessado de qualquer ponto. Então, a primeira questão é o armazenamento dos perfis e gerenciamento dos perfis, que não é um hábito hoje. E o segundo é o acesso a esse perfil de qualquer ponto que você esteja usando qualquer rede, qualquer tecnologia. Então, a gente sai um pouquinho só da prestação do serviço vinculada a terminal e rede e usa a rede de telecomunicações simplesmente como uma ferramenta para acessar a verdadeira prestação de serviço que passa a estar vinculada aos perfis dos usuários. E, nesse sentido, veja uma coisa interessante. A gente vai deixar de contar o número de terminais na rede para contar o número de perfis. E, no caso do SCD, né, a gente tem um vínculo aí com o trabalho nas escolas, a gente diz assim, são 176 mil escolas no Brasil, escolas públicas, né, médio e profissionalizante e fundamental. Mas são 45 milhões de alunos. Então, nós não estamos falando, nem estamos preocupados com o número de acessos para 176 mil escolas. A nossa preocupação é como é que a gente vai gerenciar 45 milhões de perfis que vão utilizar esse tipo de serviço, falando exclusivamente das escolas, né, dos alunos das escolas. Mais uma, por favor. Um dado interessante também, a gente procurou avaliar, apesar de todo o avanço, né, que a gente teve em termos tecnológicos, da digitalização da infraestrutura, nós ainda usamos pouco velocidades muito altas, tá, no contexto da rede. Da rede de telecomunicações. Muitas vezes por problemas num segmento da rede, né, no famoso segmento de acesso. Então, a banda larga, ou a capacidade de banda, né, bastante capilar, né, que a gente gostaria que existisse, não existe. O telefone se popularizou, tanto fixo quanto móvel, mas os dois oferecem hoje ainda muita restrição em termos de capacidade de banda para que esse acesso funcione. E se as aplicações avançarem, forem muito sofisticadas, isso realmente vai acabar se tornando uma restrição no processo de prestação desse serviço. E esse, na minha opinião, é um dos motivos pelos quais a maioria das empresas acaba optando por uma rede específica, particular. Ela não encontra, primeiro, respaldo numa operação que gerencie e ofereça aquilo que ela precisa para prestar o serviço. E, segundo, existem restrições na capilaridade que as redes públicas oferecem hoje, na capacidade necessária para que esse serviço funcione com o grau de qualidade que ele é demandado. Mais uma, por favor. Detalhe importante, né? A gente está falando do SCD e minhas discussões do SCD são sempre muito vinculadas às questões sociais, né? Colocar isso nas escolas, desenvolver o processo educacional, e óbvio que isso é importante porque isso muda a característica do Brasil, e vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso. Mas não é só isso. Tá? E o Miranda, de novo, vou citá-lo aqui, colocou uma coisa importante. Tá? A ferramenta é necessária para melhorar a produtividade, é necessária para tornar o país mais competitivo. Tá? Ela é fundamental para que a gente possa crescer. Então, só para dar uma ideia, comércio eletrônico, a estimativa na América Latina é essa, o Brasil responde por 51% desse mercado. Tá? Mais uma, por favor. Falando dos motivos, né, por que se investiria em TI, por que se investiria nesse tipo de processo, é muito fácil de entender que as empresas buscam, de novo, o que o Miranda colocou aqui, maior competitividade, né, no seu resultado e, principalmente, inovação para produzir outros serviços, agregar valor àquilo que ele já faz. Tá? E isso responde por toda a motivação para mudar tecnologia. Então, se o serviço não oferecer isso, né, nós não estaremos atendendo às necessidades dos clientes que estão aí. Mais uma, por favor. Um detalhe importante, né, quando a gente fala do SCD, e hoje vocês já devem ter visto, né, a gente tem um ônibus aqui instalado, que a gente usou como modelagem no SCD, a importância de um serviço como esse, né, para a indústria, a gente viu aqui um exemplo da GM, e a GM está naquela categoria ali do topo da pirâmide. Mas a gente tem uma base da pirâmide, né, falando de empresas, enorme no Brasil, que não tem acesso, não tem condições de ter acesso a nenhum tipo de serviço. Quer dizer, eu nunca vi uma microempresa tentando fazer uma licitação para contratar um serviço de telecomunicações.
né? Principalmente um outsourcing dos serviços que ela precisaria fazer. E esse segmento é um segmento grande, não é um segmento pequeno, ele responde por um volume muito importante dentro da economia brasileira, né? E aí eu acho que tem mais uma, por favor, tem uma opção também que deve ser pensada pelas empresas, que é qual é o tipo de mercado que a gente quer trabalhar, né? Se é o mercado de pequenas empresas ou o mercado de grandes empresas, né? A gente acha que os dois mercados têm bons resultados. Bom, eu tenho mais algumas transparências, pode ir passando para chegar ao final. Essas são só alguns slides do ônibus na primeira etapa do experimento do SCD. Tá? Isso que a gente apresentou aqui foi colocado no ar. Tem um grupo de empresas, né, que participou com a gente do experimento. Testamos acesso via wireless, com CDMA. Estamos agora com acessos via satélite. Vamos incluir tecnologia PLC. Usamos fibra ótica. Os terminais são de diferentes tipos. Aliás, uma coisa interessante, no processo, né, em algumas escolas existiam alguns computadores muito antigos, com software muito antigo funcionando, e nós conectamos esses computadores à nossa base, né, ao experimento, e eles passaram a usar o Windows XP. Né, são processadores muito velhos, com máquinas muito velhas. E pessoas dizem, que mágica é essa? Essa é a mágica do perfil centralizado. Né, aquilo é um terminal de acesso. Desapareceu a obsolescência do terminal na ponta, qualquer terminal serve. Então, esse processo é o processo que a gente está testando, e eu vou pedir agora ao Áureo para falar um pouquinho daquilo que é o conteúdo, né, a parte importante, né, que deve ser disponibilizada com esse serviço, e o exemplo que a gente vai usar aqui é o conteúdo educacional. Tá? Muito obrigado.